Palavra e Poesia, com o diácono Francisco Heraldo. Meus irmãos e minhas irmãs, o 27º domingo do tempo comum do ano B nos motiva a contemplar a família como projeto do amor de Deus. Evangelho que também nos ensina como vivermos a humildade, que como crianças devemos nos entregar aos braços amorosos e misericordiosos de Deus. Estamos também iniciando o mês missionário, que este ano nos traz o lema que inspira a campanha missionária em 2024, que foi escolhido pelo Papa Francisco. Ide, convidai a todos para o banquete. E o tema, com a força do Espírito, testemunhas de Cristo. E o Evangelho desta liturgia está em Marcos capítulo 10, versículos de 2 a 16, passagem que está localizada na terceira parte do Evangelho segundo São Marcos, intitulada Viagens de Jesus fora da Galileia. Nesta liturgia, Jesus sai de Cafarnaum, onde estava ocultamente, e segue a caminho do território da Judéia e apresenta a proximidade do reino de Deus em dois momentos distintos. Primeiro, a discussão sobre o divórcio com os fariseus. E segundo, na exortação aos discípulos para valorizar a simplicidade e a humildade das crianças. Na passagem sobre o divórcio, Jesus é questionado pelos fariseus, mas ele próprio recorda literalmente a passagem do livro do Gênesis, que está na primeira leitura desta liturgia, Gênesis capítulo 2, versículo 24, que diz: Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. E Jesus ainda acrescenta: O que Deus uniu, o homem não separe. Marcos capítulo 10, versículo 9. Reforçando assim que o matrimônio é uma união indissolúvel, marcado pelo amor mútuo, pela intimidade e entrega também mútua, e que o rompimento de uma primeira união com o início de uma segunda implica em adultério. Portanto, irmãos e irmãs, os casais são chamados a uma vida conjugal sustentada pelo amor, pela fidelidade, pela intimidade respeitosa e saudável, sendo assim concretizada no carinho, no perdão e no cuidado mútuo entre os cônjuges. A escuta da palavra de Deus e a perseverança na Igreja fornecem os meios para a santificação necessária para a sintonia, abraçando o compromisso exigido, as cruzes que porventura surgirem e que será suavizadas na caminhada com Jesus. Já na passagem sobre as crianças, Jesus intervém e, aborrecido, orienta os discípulos, dizendo que o reino de Deus é daqueles que têm o espírito de crianças. Ou seja, elas são exemplo de inocência, simplicidade, humildade e, sobretudo, entrega aos braços de Deus, que é misericórdia e amor fiel. Recordemos que as crianças, naquele contexto cultural do tempo de Jesus, não tinham vez e nem direitos. E Jesus rompe com esta postura e acolhe e abençoa, e desta forma nos indica
mais um modo de abraçar e ser abraçado pelo mistério do Reino de Deus. As duas cenas do Evangelho desta liturgia nos levam a refletir sobre a realidade do matrimônio e da postura de simplicidade, humildade e entrega à providência de Deus. Quanto ao matrimônio, devemos enfrentar uma mentalidade do mundo pós-moderno que esvazia o sentido e a missão da família, ferindo os valores semeados por Jesus, pois a vida conjugal é um compromisso de amor e fidelidade, como o amor de Deus, o amor de Cristo, a sua fidelidade à sua igreja esposa e à vontade do Pai. Sobre a humildade e a entrega à providência de Deus, Jesus acolhe a todos os que buscam nele a redenção, pois o reino de Deus é daqueles que, como as crianças, se entregam sem reservas aos braços de Deus. Deus oferece a sua misericórdia e a salvação a todos. Porém, Ele espera de todos também a adesão e a decisão pelo seu reino. E neste mês de outubro, as Pontifícias Obras Missionárias e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil dão início ao mês missionário, um período dedicado à reflexão e à ação missionária em todo o nosso país. O lema que inspira a campanha missionária em 2024 foi escolhido pelo Papa Francisco e diz: Ide, convidai a todos para o banquete. Mateus 22, versículo 29. E o tema, com a força do Espírito, testemunhas de Cristo. Tema que nos convida a estarmos em comunhão com a Igreja da América, que se prepara para o 6º Congresso Missionário Americano em novembro deste ano em Porto Rico. Peçamos ao Espírito Santo a chama do ardor missionário para testemunharmos a obra de Cristo, sendo assim portadores da fé, da esperança e da caridade em nossos cotidianos, e assim possamos proclamar, como salmista, que o Senhor abençoe cada dia de nossa vida. Amém. Momento especial de poesia para esta liturgia. E o poema para este 27º domingo do tempo comum, primeiro domingo do mês missionário, traz como título Criados para o Amor. O Deus de infinita grandeza, artista da criação, bem da suprema beleza, um oleiro em ação, na obra que iniciou, ao homem entregou para a contemplação. E o homem assim olhou para todas as criaturas e não se identificou com nenhuma à sua altura. Então Deus fez nascer um semelhante ser de beleza e formosura. Do homem se fez companheira a caminhar do seu lado, para viver a vida inteira, ele então, o seu amado, rompendo a solidão, foram viver a união como Deus tinha pensado. Foram feitos para o amor
e para a fecundidade, o matrimônio iniciou o bem para a humanidade. Uma só carne serão para viver em união, sempre em fidelidade. Jesus então confirmou a santa instituição. Aos fariseus contestou, fazendo a reprovação. No início foi assim, e ninguém porá o fim nesta sagrada união. Ninguém pode separar aquilo que Deus uniu e também nem desmanchar o que Ele consentiu. A união é para sempre. Temos que ser conscientes do que Deus instituiu. O cristão deve zelar desta santa união, tem sempre que protestar quando houver profanação. A família é o fundamento que dará sempre sustento para formar um bom cristão. Quando o lar é bem formado, a moral é respeitada, os filhos são educados numa fé fundamentada. Jesus Cristo é amado e também anunciado, se vive o discipulado. É importante a oração com a família no lar, também nossa pregação na fé, no testemunhar. É preciso a esperança, viver com perseverança para não desanimar. Jesus Cristo, esposo perfeito, da Igreja, esposa amada, confortai os seus eleitos que te seguem em caminhada, que a Mãe do Salvador, no seu infinito amor, auxilie na caminhada. Aos que me ouvem, eu envio a bênção de Deus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a palavra e a luz de Jesus Cristo, que nos motiva a contemplar a família como projeto do amor de Deus, ilumine o seu caminho.